E ó, velho Vamp, eu já chego te perguntando. Pra mim, o Corinthians já passou. Eu falo, passou. Ai, mas é futebol. Pra mim não tem como o Atlético Goianiense tirar o Corinthians da Copa do Brasil. Qual a sua expectativa pro jogo de hoje? E me surpreendeu o Fausto Vera já viajar. Só que falando com você aqui nos bastidores antes da gente começar o programa, você falou, surpresa nenhuma. Tava jogando na Argentina, chegou e já vai jogar pelo Corinthians, Vamp. Boa tarde, Pilhado, Piperno, professor Vanderlei, Mauro, boa tarde a todos. Não é surpresa nenhuma mesmo, não, porque ele já estava em atividade, tá rolando, né, o Campeonato Argentino, Copa da Argentina, tudo, vem em atividade, não é um jogador que chega fora de forma, acima de peso, sem estar jogando. Então tá no bid, filho, vai pra arena, foi contratado para isso. Eu não vejo esse charme também na Europa, quando os jogadores são transferidos, já em condições físicas ideais, já chega, já se apresenta, né? Há de fato um entrosamento que você não tem com o grupo, né? E isso você vai já ganhando entrosamento já na convivência. Vai chegando, precisa, né? Em relação já ao jogo, né? Eu também acho que o Corinthians é muito favorito, né? Pela situação que o Atlético Goianiense atravessa no Campeonato Nacional, né? Ali na zona de rebaixamento, o Jorginho tentando tirar, né? Tá em outra competição aí, viva também na Sul-Americana e na própria Copa do Brasil. Quer dizer, não tem esse plantel para essas três competições, mas foi chegando, né? E o Corinthians ali com seus reforços, você acabou de falar aí, chegou o argentino, já foi, né? O Balbuena chegou, também já jogou logo. E jogou bem. Jogou bem, então não vejo isso, não há lesão. Antes a gente chegava, há uma evolução muito grande na bola, que você chegava acima do peso, você já tinha que perder o peso e ganhar condicionamento físico. Hoje quem tá no peso ideal, com suas medidas certas, não tem problema nenhum. E vejo também o Corinthians como favorito. Esse negócio de ficar em cima do muro, não. Para mim o Corinthians é favorito. Há só um equilíbrio aí, você vai falar daqui a pouco, pela performance do Atlético Paranaense em casa. É um equilíbrio assim, mas o Flamengo favorito. Em relação a Corinthians, contra o Atlético Goianiense, Corinthians é favorito. São Paulo, pra mim, favorito contra o América Mineiro, que é o outro que tá mesmo. Fluminense e Fortaleza. Ali aí pra mim também é um equilíbrio. Eu concordo com o Vamp, né? O São Paulo, eu já vou até mais além. Pra mim, o Corinthians já passou. Ah, mas Pilhado, vai calar a boca. Tá bom. Se não passar, eu calo a boca. Mas pra mim, o Corinthians já tá classificado. O Atlético Goianiense já não é um grande adversário e ainda não tá numa boa fase. O São Paulo, boa eu fase também no acho. Brasileiro, né? Ah, mas não tá numa boa fase, não é? Não no Brasileiro. Porque o Atlético Goianiense no ano passado chegou a impressionar, é um time que joga bem. Não, tô falando que ele tá em 3 frentes ainda. Sim. Tá em 3 frentes, mas no Campeonato Nacional, nessa rodada, ele entrou na zona de rebaixamento. Temos esse jogo de hoje, Corinthians e Atlético Goianiense. E tem também Flamengo e Atlético Paranaense, que a gente vai falar já já. Flamengo vai enfrentar o Atlético Paranaense no Maracanã, mas concordo com o Vamp. Longe de ter o favoritismo que tem o Corinthians contra o Atlético Goianiense. É um jogo duro, mas o Flamengo é favorito. Primeiro falando sobre Corinthians e Atlético Goianiense. Mauro, você acha que o Corinthians já passou? Eu sei que você é mais sóbrio do que o pilhado, sempre. E outra, o que falar sobre esse novo Corinthians? Porque a gente sempre falou, né, de Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. Só que agora a gente tem que colocar o Corinthians em nomes no patamar desses clubes, né? Porque o Corinthians já estava fortíssimo. Agora chega Yuri Alberto, Fausto Vera e Balbuena, eu acho que ele está no nível desses outros, talvez não de futebol, mas em peso, nomes de peso, a gente já pode colocar esse Corinthians entre os favoritos para disputar todos os títulos esse ano? Bem, primeiro assim, eu acho que tem que ter um certo cuidado aí com relação à avaliação do Atlético Goianiense, que obviamente não tem elenco para disputar as 3 competições mantendo o seu máximo, mas acho que até a queda do time na Série A, ela está muito ligada às outras competições. Eu imagino que, assim como foi contra o Goiás, que nesse final de semana empatou com o São Paulo no Morumbi, e que foi, assim, atropelado, né, no jogo de volta, fora de casa, o Atlético atropelou o Goiás na fase anterior da Copa do Brasil. Eu imagino que hoje o Atlético tem um outro comportamento. Não acho que dê para usar o Atlético do Brasileirão como referência para esses 2 confrontos, especialmente de hoje, que é em casa, que é a única chance que tem um Atlético, em tese, que é conseguir hoje um bom resultado. Um bom resultado pode ser
vencer por 1-0, até empatar. E trazer, assim, chegar vivo, né? A Itaquera. Podendo jogar por empate, perder por um gol. Eu imagino que deva ser essa a estratégia do time do técnico Jorginho. Agora, o Corinthians está contratando jogadores não é de hoje. Eu acho que é algo que vem acontecendo já há algum tempo, né? Já falamos amplamente ontem sobre a questão de dívida, questão financeira e tudo mais, né? Continuo, não surpreso, mas ainda assim me espanta a maneira como muitos torcedores, não são só do Corinthians, do Cruzeiro, fazem a mesma coisa, e outros também, em outros momentos, como se confia cegamente em quem vai levando o clube para esse caminho, né? Só se pensa no imediato, só se pensa no momento e em contratações, né? Que se dane, o resto resolve depois, né? As matemáticas são fantásticas, as engenharias financeiras continuam aí, mas na prática, é claro que o time fica um time mais forte, mas tudo vai depender também de como o Vitor Pereira vai trabalhar com esses jogadores, com o passar do tempo. Tem jogador que mal treinou, né? Tem jogador que não treinou, né? O próprio Fausto Vera é um jogador jovem, então acho que há de se ter uma certa cautela com relação a ele. Ele pode até ter uma instantânea adaptação, mas pode precisar de um certo tempo. O mesmo vale para o Galopo, que está chegando no São Paulo, que são jogadores novos que saem de times que não têm a cobrança, a visibilidade, a pressão do Corinthians e do próprio São Paulo. Então, chegando, é natural que talvez o jogador precise de um certo tempo. É diferente do Maicon, que volta para cá, mas já conhece o ambiente, do Balbuena, já conhece o ambiente, está retornando. E, ao contrário, ele é um jogador jovem, é a primeira experiência internacional dele, então acho que tem que ter uma certa cautela com relação a isso. Agora, que o elenco do Corinthians já está forte há algum tempo, embora montado no primeiro momento de uma forma muito confusa, né? Agora buscando atletas para posições específicas, né? Repondo a zaga, mais um jogador para o meio campo, e assim vai tentando estabelecer digamos assim, ter um elenco mais competitivo, mais equilibrado, que atenda aí às necessidades do seu treinador, que, como sempre tem dito aqui, entrou durante a temporada no comando do time, entrou em fevereiro, pegou o carro já em movimento, tendo que fazer a coisa funcionar, e está conseguindo. Ele está conseguindo, mudando alguns conceitos, tendo que se adaptar à realidade, mas ele está conseguindo, segue em todas as competições. Agora, o jogo de hoje, acho que, repito, não dá para usar a classificação do brasileiro como referência. É outra competição, é outra situação. Acho que, muito provavelmente, o Atlético hoje vai ser um time mais difícil para o Corinthians do que ele tem sido para os seus adversários, como no final de semana, quando o Atlético Paranaense passou com facilidade. Mas hoje é outra história, é outro jogo, é fora de casa. O Corinthians seria favorito evidente. Agora, esse negócio que já passou, já classificou, aí é por sua conta. Eu não tenho nada com esse negócio, não. Amanhã você queima a língua, você queima a língua sozinho. Eu vou. Eu banco. Até porque, a gente fala do Atlético Goianiense. Mas tá nas quartas de final. Eu fui recuperar a tabela. Ele passou pelo União do Mato Grosso. Ele passou pelo Nova Venécia. Ele passou ele passou União. Ele passou Nova Venécia. Passou pelo Cuiabá e pelo Goiás. Também, é uma Série A. Tá bom, mas é uma chave facílima. Ele pegou uma chave facílima. Mas alguns entram depois, sabia também? Que alguns entram depois? Sim, mas o que ele passou... Ele vem desde o começo. Não, mas o Atlético Goianiense está na Corinthians passou por quem? Sem ter um duelo dificílimo. O Corinthians passou por quem? Não tem, gente. É clássico. O Corinthians passou por quem? Não peguei a tabela. Português do Rio. E agora da última fase? Entrou depois, pilhado. Tá bom, mas eu digo pelo Atlético Goianiense. Pra mim, o Corinthians... Santos passou pelo Santos. E goleando. Então, é um adversário de respeito. O Cuiabá ganhou do Corinthians no brasileiro. O Cuiabá. Eu não considero o Cuiabá um grande time de Série A, pô. Time de Série A, mas você fala que ele tá nas quartas de final da Copa do Brasil. Eu acho que o Corinthians é favorito. Campanha. O Goiás empatou com o Palmeiras. Não é desmerecer agora. Eu não vou ficar fazendo um discurso que eu não quero ter. O Goiás perdeu pro Corinthians num pênalti super maroto. Eu vou falar o que eu penso. Eu respeito o Mauro, respeito você. Não, mas tudo bem. Agora, é uma chave fácil. Estamos num debate. Não, eu tô falando é um chaveamento fácil. Eu acho que o Corinthians é favorito. Agora, se dizer que o Atlético Goianiense está chegando porque pegou só baba. Ué, mas pegou só baba. Não, pô, Goiás é 2 times de Série A, pô. E o Cuiabá, segundo ano consecutivo na Série A. E o Internacional foi eliminado por quem mesmo? O Internacional e o Grêmio. Os dois, por babas. Mas aí a gente tem que criticar o Inter e o Grêmio. Não também só o Atlético Goianiense fez a parte dele, gente. Ele passou pelos times fraquinhos, pegou 2 times de Série A, ganhou outros 2. E o Cuiabá times até da região dele ali. Mas tá na zona do rebaixamento. Junto bem, com o Atlético Goianiense. Mas terminou o Campeonato Brasileiro, não? Tá bom, mas a gente pode falar que o Cuiabá é um grande adversário? Não, você tá falando assim, eu acho que o Corinthians é favorito pro jogo. Agora,
desmerecer o Atlético porque chegou, ele tirou Vamp, não é 2 times de desmerecer. Série A, pô. Não é desmerecer. É só dizer que eu digo que pra mim o Corinthians já passou, porque é muito mais time que o Atlético Goianiense. Eu não tô acho desmerecendo. também. Você pegou a tabela pra ver como o Atlético Goianiense Numa chegou conversa até de aqui. bar, se você não tivesse sendo filmado, você ia falar que o Atlético Goianiense tem chance de tirar o Corinthians? Não, eu tô falando que o Corinthians é favorito. Eu tô falando sei. isso. Você olhou a tabela do outro lado pra ver como é que ele chegou lá. É a discussão mas de o que maluco eu, aí. não, Dá o que os eu dois. falei, é só que o chaveamento do Atlético Goianiense foi muito fácil. O do Corinthians foi mais. Não, o Corinthians tem o Santos pela frente, pô. Mas pegou a Portuguesa do Rio, que... Tá bom, mas o Portuguesa Santos do é um Rio de Janeiro. clássico. Tá na Série O Santos D. é um clássico. Mas vem cá, os dois Você não tá- pode comparar o Santos com o Goiás Tudo e bem. com o... Não pode com o Cuiabá. O Santos sendo a Série A, o Cuiabá, Série A, o Goiás, Série A, a Portuguesa do Rio de Janeiro é o quê? Série D de dado. Tá bom, e o Nova Venécia e União do Mato Grosso? Não, mas isso aí o Corinthians não tinha entrado Ué, ainda. Ué, tá bom, ou seja, mas é um também- time que ainda teve que trabalhar mais, se desgastou mais. Aí, um pegou das oitavas, lá dos 32, 2 times de Série A. O outro pegou um de Série A e outro de Série D. Não. Quem pegou o um de caminho Série mais- A gigante. O outro pegou 2 de Série A, um patamar bem abaixo de Série A. Ou não? Ou o Santos não tá muito à frente do Goiás Hoje. e do Cuiabá? Se você olhar os não. resultados do Santos, Campeonato pra Nacional, mim, tá muito. não sobra, não. O Santos do Bustos? Tá bom, mas pra você pegar numa fase de mata-mata, você pegar o Santos é um respeito. Você pegar Goiás e Cuiabá é outro. Aliás, o Corinthians perdeu pro Santos no segundo jogo. E foi eliminado pelo Atlético ano passado. Não vamos esquecer verdade. disso. Foi eliminado pelo Atlético ano passado e mais. No Campeonato Brasileiro, perdeu pro Atlético Itaquera também. O Corinthians perdeu Então- 3 jogos seguidos pro Atlético Então, Goianiense ano diante passado. desse valentismo, mano. eu te chamo pra uma aposta. Esse cara tá banqueiro, tudo dele aposta. Ué, é o Vai de Bob. O nosso patrocinador é o Vai de Bob. Porque eu tô sabendo que você tá indo em Brasília Então, amigo, direto, tá... Eu tenho que apostar. Tá buscando algum lá em Eu Brasília? dou pra vocês um empate, eu dou uma vantagem aí. Quem quiser apostar no Atlético Goianiense, não vai. Eu É o quero que dizer falo, pra você não o vai seguinte, apostar. são duas coisas diferentes. O Corinthians é amplamente favorito, eu acho. Outra coisa, o Corinthians pegou um caminho mais fácil que o do Atlético Goianiense, que jogou contra 2 times de Série A. E o Corinthians, embora seja amplamente favorito, tem muito mais elenco, a gente sabe como é esse negócio de Copas. O time se concentra nisso. No mundo inteiro, eu já vi Moreirense ganhar a Copa lá em Portugal. Já vi time ruim chegar à final. Já vi time semiprofissional jogar final de Copa da França. Calais, por exemplo. Então, aqui no Brasil, então, se a gente for puxar da memória todo mundo que já ganhou a Copa do Brasil, mas vai longe. Mas não é. eram times tão mais fortes quanto são hoje. Não era o Não quê? eram tão mais fortes quanto são hoje. Não eram. Hoje é muito grande a diferença. Ué, não é? Pega o elenco do Atlético Goianiense e pega o elenco do O Corinthians. Palmeiras já foi eliminado pelo Arapiraca, filha. Pelo CRB no ano passado. Pelo CRB, então o Palmeiras ganhou 2 Libertadores em 10 meses. No meio do caminho foi eliminado pelo CRB, depois de ganhar o primeiro jogo lá e perder o segundo jogo aqui. Então assim, o Corinthians é favorito, ok, mas não é pra gente falar, já ganhou, vai passar o carro e tal. O Atlético Goianiense contratou 7 jogadores agora, tá estreando aí aos pouquinhos, tudo bem, nenhum nome assim sensacional. Mas é porque é um time que tem dentro um das outro condições conceito, dela, exatamente, tem um outro orçamento. Então ele vai garimpar, ele faz um trabalho até mais árduo do que Palmeiras, Corinthians, porque ele vai lá pelo interiorzão, Série C, Série D, sei lá, por exemplo, contratou um zagueiro chamado Lucas Gasal, que jogava na Aparecidense. É um bom jogador. Contratou o William Maranhão, um volante, que estava no Santos. Então ele começa a pegar uma peça ou outra. Não, que já era e vai, dele, né? Veio pro que Santos. já era dele e voltou. Não jogou e voltou. Exatamente. E ele com o Marlon Freitas, os dois. Uma bela dupla de volantes. Peglo lá do Internacional. Então é um time que tá se reforçando. Orçamento, obviamente, muito mais apertado. Tem essa questão de jogar em 3 frentes. É óbvio que desgasta, principalmente quem tem elenco pequeno, mas também deixa os caras excitados aí quando vão pro mata-mata. Uai, mata-mata, né? Que é um negócio e outros fatores acabam. Não é uma competição de regularidade, às vezes é uma competição de um golpe diferente. Você vai lá e avança. Então, assim, o Corinthians é o favorito, mas atropelar é demais. A excitação cresce mais. Cresce mais ainda com relação à premiação. Né? Claro. O Atlético Goianiense é o segundo time que mais faturou até agora. O primeiro foi o São Paulo, que começou desde o início,
e o Atlético vem logo a seguir. Quer dizer, já ganhou um dinheirinho legal para eles lá. E esse jogo é muito importante. É o primeiro em casa. Eu acho que o Corinthians é mesmo o favorito. Vai passar. É impensável imaginar que o Corinthians não passará para a próxima fase da competição. Mas esse jogo é um jogo importante para eles. Para o Atlético Goianiense é muito importante. É a chance que ele tem de complicar a vida daquele que é mostrado, e é verdade mesmo, como favorito nessa disputa. Se ele pode complicar a vida do Corinthians lá, um empate, por exemplo, já cria uma certa dúvida para o segundo jogo, embora eu repita, claro, todo mundo está falando isso. O Corinthians, nesse confronto de 2 jogos, é o favorito para passar. Falar sobre a situação do Vitor Pereira, né? Porque o Neto, ele fez uma observação que eu achei até legal, que ele também postou nas redes sociais, do primeiro gol do Corinthians, né, contra o Atlético Mineiro. Que o Neto conta quantos toques na bola o Corinthians deu até chegar ao gol do Fábio Santos de cabeça. E foram 40 toques na bola, o Corinthians tocando a bola, saindo de um lado, indo para o outro, voltando, até o cruzamento para o Fábio Santos. E o Neto, Mauro César, Vanderlei, ele deixa claro, o Vamp, ele fala, isso é treinamento. Essa jogada mostra claro que esse Corinthians treina. Dá pra gente dizer que o Vitor Pereira vai começar a dar a sua cara pro Corinthians agora que ele tem esse elenco fortíssimo? A gente já falou sobre isso algumas vezes, mas em cima dessa observação do Neto, desse toque de bola do Corinthians, eu faço essa pergunta pra vocês. O Vitor Pereira, ele agora pode fazer o Corinthians jogar um futebol bonito como se esperava dele quando ele chegou? Que a gente dizia que ele jogava ofensivo, que ele marcava pressão na frente, ou ainda é cedo para falar? Eu não gosto muito dessa expressão futebol bonito, porque eu acho que futebol bonito é muito subjetivo. Cada um vê beleza num tipo de futebol, em várias coisas aí na vida, né? Eu acho que ele, não só material humano, mas acho que é tempo e condicionamento físico que são necessários para você colocar em prática esse tipo de jogo. Eu acho que ele vai continuar jogando usando as ferramentas possíveis. Hoje, por exemplo, será que o Corinthians vai jogar em cima do Atlético? Vai martelar o Atlético? Ou o Corinthians vai jogar meio que esperando para ver o que o Atlético vai fazer? Na linha do, olha, você está em casa, você tem que vencer hoje, tá? Se você não vencer hoje, você vai na minha casa, lá vai ficar ruim para você. Então, vire-se. Pode ser que ele faça isso, que ele espere o Atlético. Quanto ao Flamengo, pode ser diferente. Talvez ele tenha uma iniciativa maior. Ou não. Ele pense em 2 jogos e pense, olha, se eu eliminei o Boca na Bombonera, eu não tenho obrigação de vencer aqui. Eu tenho que ficar mais ou menos na briga com o Flamengo para resolver no Rio. Não sei como é que ele vai encarar isso, qual a estratégia que ele vai adotar, né? Acho que ele agora passa a ter, evidentemente, mais material humano, mais condições, mas não tem muito tempo para treinar os jogadores. Acabou de falar, Fausto Vera chegou, treinou o quê? Não treinou. Se precisar, entra no jogo, ele entra. Pode ser até que jogue bem, mas é meio aleatório, porque o cara não treinou, não conhece os companheiros, não sabe quais são as ideias do técnico, qual a missão que ele quer para ali, vai ser só uma conversa ali, no meio com um portunhol, se bobear, né? Então, como é que vai ser isso? Então, acho que o tempo é muito curto para que ele possa... Eu acho que ele não vai fazer o que ele gostaria de fazer no Corinthians, a não ser que ele fique para o ano que vem, a temporada que vem. Esse ano, acho que ele vai tentar seguir do jeito que é possível, como acho que praticamente a maioria dos técnicos vai fazendo, exceto aqueles que estão há mais tempo, enfim, que têm condições de repente, dar uma sequência de trabalho. Ou alguns como o Cuca, que está retomando um trabalho. Então, como quase todos os jogadores lá estão, né, os principais estão mais no Atlético. Ainda. Então, com mais alguns que chegaram, eu acho que ele pode tentar retomar o ponto onde parou, né? Esse é o desafio. E daí para frente, tentar avançar, evoluir e inserir os novos jogadores dentro desse time do Atlético. Ele já faz um grande trabalho, na sua opinião? O Vitor? É. Excelente. Eu acho excelente, porque são muitas adversidades. A quantidade de contusões que ele enfrentou agora, muitos jogadores machucados, a questão do elenco que ele encontrou e que não participou da formação, o elenco não foi formado com critérios técnicos e sim de oportunidades aí de jogadores de grife ou que passaram pelo clube com êxito lá atrás. Ele teve que descobrir os garotos, que ele chama de miúdos, como fala-se lá em Portugal, e colocar esses garotos para jogar. Não sabia quais eram os meninos, então teve que observar, ver no treino, ver no jogo e começar a usar os garotos. Ele se deparou com dificuldades, por exemplo, com um dos jogadores contratados como atrações do ano passado, o Roger Guedes, que não executava, dito por ele, né, aquilo que ele queria. Então foram vários problemas que ele foi resolvendo, foi contornando e conseguindo avançar. Eu acho que o trabalho dele é muito bom, porque, repito, se ele fica para o ano que vem, se ele renovar o contrato com jogadores que ele conta, né, continuando essa turma, eventualmente saindo um ou outro, mas chegando mais alguém, e aí ele participando da pré-temporada,
eu acho que aí a gente poderia cobrar até mais do Vitor Pereira algo mais próximo daquilo que seria, em tese, a identidade de jogo dos times dele. Mas ele entrou no meio, trocando pneu com o carro andando. E continua assim. Né? Continua assim. E aí vai chegando, novas peças vão chegando. E vai tentando encaixar. Eu acho que o trabalho dele é muito bom dentro das circunstâncias do que ele está enfrentando até agora. Não por acaso, está aí nas 3 competições e é vice-líder do Campeonato Brasileiro. Então é uma temporada, acho que muito boa, colocando dentro do contexto. Né? Isso é importante.